O Corinthians foi melhor, teve mais volume de jogo, controle e oportunidades. Porém, o Palmeiras precisou de uma bola, ou melhor, uma desatenção de uma jogada que o Corinthians tanto procurou nesse clássico para vencer o derby. Eu sou Gabriel Cirilo, estudante de jornalismo e buscando cada vez mais aprender taticamente e passar para vocês o conhecimento do jogo. O começo do jogo do Corinthians foi muito bom, uma pressão encaixada que dificultou muito o Palmeiras e fez aquilo que o time do Abel mais vem fazendo nos momentos de pressão, o que é um recurso do futebol, não é só o Palmeiras ou o Abel que faz isso, mas as ligações diretas. O Corinthians escolheu de que forma seria atacado, porque a gente vê, como dito antes, a marcação bem encaixada na pressão. Bidon no Piquerez do lado esquerdo do Palmeiras, Ranieri no Maurício, Mateuzinho no Vitor Roque, do lado direito a gente tem Bidu no Alan, Gustavo Henrique subindo na dividida com o Flaco Lopes, o Memphis no Gustavo Gomes. Além disso, a gente tem o André podendo pressionar o portador da bola desse lado ou desse, dependendo para quando ela vinha, ou literalmente fechando essa linha de passe, dificultando o Palmeiras jogar pelo chão. Essa foi talvez a grande missão e missão cumprida do Corinthians, dificultar a saída de bola do Palmeiras. Exemplo para vocês, Carlos Miguel sai jogando, ele tem o Gustavo Gomes. Gomes pode tentar sair pelo chão com o Marlon, o mais difícil, porque a gente pode ter Memphis pressionando aqui e Yuri fechando nesse corredor e o André pra cá, podendo fazer um 3 em 2, um 3 em 1, o que ia dificultar ainda mais e forçaria ou uma ligação direta pra cá, ou o Kelvin. Ele fechando pelo Kelvin, o Kelvin pode abrir no Alan. Ele poderia acontecer, como aconteceu durante o jogo, o Bidu pressionar, tirar esse passe, dar no André e o André tem aqui Memphis, que poderia fazer um contra um, ou poderia soltar no Yuri e Yuri chegava como esse elemento surpresa. Claro, o Murilo tentaria fechar, mas aí a rapidez e a agilidade do Corinthians poderia valer e fazer 1 a 0. Por isso a gente percebeu o Yuri um pouco mais recuado com o Memphis. Não era bem uma linha de 2 reta, dessa forma, um do lado do outro. A gente vinha o Yuri um pouco mais recuado, porque ele poderia ajudar na pressão do Marlon Freitas, já que o Matheus Pereira fechava no Andreas Pereira. E o Palmeiras tentou sair em determinado momento no início do jogo mais por esse lado direito e poderia consequentemente o Corinthians numa recuperação de bola rápida, o Memphis serviu o Yuri sai na cara do gol, ou o Memphis poderia fazer mais um tipo de jogada individual, vir pra cá, puxar pra linha de fundo, o Yuri pode atacar o espaço e o Corinthians faria 1 a 0 com a sua dupla que há praticamente 2 anos vem fazendo um grande sucesso. Falar que Memphis e Yuri não faz sucesso é uma grande mentira. Então a forma de você escolher como ser atacado, forçar o erro do adversário e consequentemente aproveitar as oportunidades. Até porque você tendo um André saltando, você teria que recuar o Marlon. Ficaria numa situação de 3 contra 3, se nós pensarmos assim, mas aí é muito mais perigoso você ser um 3 contra 3 defendendo do que você ser o que ataca. E aí poderia causar grandes dificuldades para o time do Palmeiras. Yuri partindo no facão, Memphis vindo na diagonal ou literalmente atacando o espaço para você chegar. O André mais atrás e Yuri sendo o principal homem da bola. Agora falando um pouquinho de como o Palmeiras tentava sair dessa pressão ou quando tinha um pouco de respiro na saída de bola. Muitas vezes o Marlon Freitas abaixava para ser um terceiro zagueiro, enquanto isso Vitor Roque e Flaco Lopes faziam movimentos como esses. Eles tentavam subir arrastando a marcação do Mateuzinho que ficava no Vitor Roque e do Gustavo Henrique que ficava no Flaco Lopes. Para quê? Para que Alan e Maurício aproveitassem as costas dos laterais. Consequentemente, você tinha o Gabriel Paulista do lado direito fechando no Maurício. O Ranieri também vinha, porém na arrancada talvez não ficasse tão firme para eles já pegar de primeira. Então o Gustavo Henrique sempre como o homem da sobra e o Bidu teria que fechar no Alan consequentemente. Ou seja, movimentos como esses do Vitor Roque saindo de fora para dentro e o Lopes arrastando também o Gustavo Henrique possibilita esse espaço, o espaço na diagonal que tanto Maurício ou Alan tentaram aproveitar. E aí que entra o Ranieri, o terceiro zagueiro que muitas vezes quando o Palmeiras passava do meio campo, ele fechava aquela linha e perseguia individualmente o Maurício, porque a gente já via Mateuzinho no Vitor Roque, Gabriel Paulista como homem da sobra que poderia também sair na cobertura desse lado direito, o Gustavo Henrique no Flaco, e aí a gente tinha o Ranieri entre eles, Maurício um pouco mais centralizado,
no Maurício. E assim a gente via. Mas a gente via o Palmeiras um 5-3-2. A gente via a linha de 5 na saída. Kelvin Gomes, Marlon, Murilo, Piquerez. Andreas com Alan e Maurício, junto com o Andreas Pereira. E Flaco Roque. Opa, perdão, agora. E os três aqui. 5-3-2, o Flaco Roque. Então a forma do Palmeiras era: vou tentar explorar as costas dos laterais. Com o quê? Eu vou subir Vitor Roque, ou as costas da zaga com o Flaco Lopes. Vou subir Vitor Roque e Flaco Lopes. Eu vou arrastar Gustavo Henrique e Mateuzinho. E eu ataco a diagonal, ataco as costas com Alan e Maurício. Ranieri ficava no Maurício, ele conseguia sair do Ranieri, mas ele sempre tinha esse homem da sobra, que era o Gabriel Paulista. Ou seja, o Palmeiras era ligação direta no primeiro tempo, tentando achar as costas, achar o espaço vazio, proporcionado por esses movimentos coordenados de sair de fora para dentro, de sair, de abaixar as linhas para achar o espaço. Além disso, se o Palmeiras buscou sair jogando muito pelo lado direito no começo do jogo, o lado esquerdo do seu ataque foi o mais procurado, principalmente na primeira etapa e até o decorrer da segunda do outro lado. Porém, o que o Palmeiras tentou fazer para gerar superioridade numérica e, consequentemente, ter algum espaço explorado? O jogo de futebol, ele é muito sobre explorar espaço e ter superioridade para você sempre ter uma válvula de escape. Então, desse lado direito do ataque do Palmeiras, a gente vê que tá bem congestionado. Do Corinthians a gente tem Gabriel Paulista, Ranieri, Mateuzinho, Bidon e o Yuri só cercando. O Yuri não vai vir descer para atacar, ele vai vir para receber a bola, para tentar fazer a ligação com o Memphis, mas o que não vai acontecer nesse momento. Pelo menos no que eu tô querendo ilustrar aqui durante o jogo, provavelmente deve ter acontecido se a minha memória não falhar. Porém, o que acontece nesse momento? Lembra que eu disse? Os encaixes, Mateuzinho no Vitor Roque, Ranieri no Maurício, e aqui a gente tem o Bidon subindo um pouco mais pro meio, caindo um pouco mais pro meio, para tentar povoar e, consequentemente, tirar mais espaço do Palmeiras. Porém, o Palmeiras consegue fazer disso uma superioridade numérica. Como? O Maurício, ele vem buscar jogo junto ao Marlon Freitas, o Ranieri acaba não acompanhando tanto e, consequentemente, alguém tem que vir para fechar esse espaço, que vem o Mateuzinho, que estava no Vitor Roque. Consequentemente, Vitor Roque ataca as costas. O jogo do Palmeiras foi muito sobre atacar as costas da lateral, dos espaços que o Corinthians deixava, porque são laterais ofensivos. Tanto o Bidu como o Mateuzinho são laterais que atacam. Eu vou colocar um mapa de calor aqui para vocês deles daqui a pouco, o quanto que eles aproveitam as jogadas do meio para frente, o que eles tentam aproveitar, muitas vezes puxando para o meio, fazendo um cruzamento. Mas nesse momento a gente tem o Bidon vindo dar uma pressionada, o Matheus Pereira aqui no Andreas, tranquilo. O Bidon vindo pressionar, o Mateuzinho tentar fechar no Maurício, o Bidon tenta fechar essa linha do Marlon com o Maurício, porém, de forma rápida, a gente vai ver esse exato triângulo se formar. O Maurício no Marlon, Marlon no Roque, Roque no Marlon, e consequentemente, como eu vou mostrar aqui na imagem, a triangulação, e o Roque vai tentar e vai conseguir ter esse passe. Para defender, a mesma história, só que dessa vez o Palmeiras fechava com o Piquerez, com o Marlon e com o Maurício, quando o Bidon vinha com o Mateuzinho buscar jogo lá na frente. O Palmeiras tentou usar dessas triangulações junto com o ataque ao espaço às costas para tentar tirar proveito dessa primeira etapa. Porém, o Vitor Roque, ele consegue fazer algo um pouco a mais do que isso, que no primeiro tempo as pessoas não perceberam, mas uma jogada que foi idêntica quase, o movimento, pelo menos no início, ao gol do Palmeiras, que eu vou mostrar daqui a pouco pra vocês. E lembra que eu falei que o Corinthians com a bola com os laterais sempre foi muito perigoso? Porque o time povoava bem o meio campo, porém os laterais abriam o jogo, abriam o campo pro Corinthians. Tanto Mateuzinho quando recebia essa bola, tanto Bidu. É óbvio, você tinha essa alternância, às vezes quando um subia, o outro fechava como terceiro, poderia acontecer, mas o mais provável que favorecia as laterais, que favorecia as inversões de jogada, eram os dois passando do meio campo, os dois subindo. Por quê? Porque o Palmeiras fechava muito o meio, se preocupava muito com homens, André, Memphis chegando por dentro, o Yuri com o seu movimento de alternar com o Memphis, quando o Corinthians construía, podendo
afundar a defesa do Palmeiras e, consequentemente, o Memphis podendo ter esse espaço vindo de uma bola de fora para dentro, da lateral para o meio, com o Mateuzinho vindo de lançamento para Bidon, ou Bidu com o André encostando e tendo o Memphis, ele com esse espaço, com a defesa do Palmeiras afundada por causa do movimento do Yuri. Existem alguns mecanismos que vão gerar esse espaço e, consequentemente, essa inversão de lateral, tanto o Mateuzinho como o Bidu, que vivem bom momento ofensivo desde o ano passado, favorece o Corinthians porque dá um leque de opções e, consequentemente, você gera espaço. Por quê? Porque a ultrapassagem o Alan não acompanha na primeira, e aí quem vai ter que dar o combate é o Kelvin, e quem vem junto é o Alan, podendo gerar uma situação de 2 contra 1, porém, se o Bidu conseguir dar esse passe, ele acha o André aqui, e o André consegue esse espaço para ter uma oportunidade de criação de jogada. E do lado direito, a mesma coisa, você tem Mateuzinho, Bidon, e como eu falei, o Palmeiras poderia fechar com o Marlon. É óbvio que o Raniel ia aproximar para dar opção, poderia fechar com Marlon, Maurício e Piquerez, podendo dar um 3 contra 3, pelo menos não tendo menos jogadores para defender do que você ter, pelo menos não tendo uma inferioridade numérica para ser mais correto. O Palmeiras passou um perrengue no primeiro tempo, porque o Corinthians tinha essas inversões rápidas e como povoava o meio, o Alan não estava conseguindo, parecia que o Alan estava meio em dúvida, ele não estava conseguindo acompanhar muito se ele abria ou se ele fechava o meio, então o Bidu teve certa liberdade para fazer essa ultrapassagem e chegar no Kelvin com o Alan vindo como segundo marcador um pouco mais atrasado, e do lado direito o Mateuzinho sempre muito participativo, tanto ofensivamente como defensivamente, é um cara que pode chegar até a linha de fundo, é um cara que quando chegar na linha de fundo é óbvio que o Bidon vem pra dentro ou o Bidon vem pra fora, o Piquerez acompanha e você tem o Mateuzinho vindo pro meio, podendo arriscar pro gol. A gente sabe que quando o jogador vive um grande momento, a chance dele ter mais confiança pra fazer algo diferente do ocasional, partir pro meio, bater pro gol, tentar o ângulo, tentar uma chapada, tentar um 3 dedos, a gente sabe que as chances são muito mais altas de acontecerem quando o jogador está com confiança lá em cima. Ou seja, se o Palmeiras tentou triangulação, tentou achar o espaço, a grande arma do Corinthians, muitas vezes do jogo lateral, foram os laterais Bidu e Mateuzinho. Eu vou deixar aqui para vocês verem o quanto eles correm, o quanto eles ocupam o meio para frente pelo mapa de calor do 365 Scores. Até o momento do gol, as duas equipes mexeram apenas uma vez, Luiz no lugar do Vitor Roque e Garro no lugar do Matheus Pereira. O Dorival, consequentemente, pensa que pode vencer o jogo porque tá em casa, minutos finais, e a gente sabe a força do Corinthians no final do jogo. Ele tira um jogador de mais qualidade defensiva, de mais contenção para colocar o Garro, um jogador de criatividade, um meia que decide jogos com passes importantes e com gols. O que ele faz? Ele abre mão um pouco de defender e vem pra cima. O Palmeiras tira o Vitor Roque, que tinha cansado, não estava mais conseguindo ter os duelos fortes, chegar a antecipar e fazer, porém vinha fazendo algo que eu vou mostrar o que o Luiz fez muito bem pro chute do Maurício já já. Aqui tá exatamente como as equipes estão posicionadas no início da jogada que origina o gol do Palmeiras. A gente tem o maior número de jogadores no corredor esquerdo do campo, porém a gente vê o Mateuzinho completamente livre e o Palmeiras bem mais compacto do lado direito para o meio, não tendo o lado esquerdo como cobertura, porque a bola está desse lado. Então o Mateuzinho com muita liberdade para tentar receber esse passe. Quando o Corinthians tem essa bola pro Garro, o Flaco tenta dar o primeiro combate, o Garro escapa e vem o Luigi na pressão. O Luigi, ele já fica na frente aqui, lateralizado, para tirar justamente essa opção de passe para o Mateuzinho, porque o Maurício fecha no Bidon e, consequentemente, ele estaria livre para receber e todo esse campo para aproveitar. Poderia ser uma jogada que poderia ser até o gol da vitória do Corinthians. Mas o Luigi dá o combate, recupera a bola, o Palmeiras tem ela, e aí, meu amigo, todo aquele espaço da jogada que o Corinthians tanto procurou, que foi a grande arma do Corinthians, o jogo pelas laterais, cai por água abaixo e o Maurício tem todo esse campo para percorrer. O Luigi
de forma muito inteligente, ele faz a volta por fora e o movimento dele, o Corinthians tem que se fechar, o Corinthians tem que voltar, exatamente, fechar os espaços. Ele vem fazendo o que o Yuri tentou fazer naquela jogada, arrastar a defesa do Corinthians, afundar a defesa do Corinthians, porque quanto mais ele vai andando pra frente, mais o Gabriel Paulista vai ter que voltar, mais o Matheusinho vai ter que voltar, e consequentemente o Maurício vai ter mais espaço, mais tempo e melhor condição de carregar essa bola e chutar mais próximo do gol. O Hugo defende, o Gustavo Henrique corre pra trás olhando a bola, e aí, depois da finalização, Flaco Lopes pega o rebote sozinho, e aí o Palmeiras faz o seu 1 a 0. Ou seja, o Vitor Roque, fazendo a lembrança, ele tentou várias vezes no primeiro tempo esse mesmo movimento do Luiz, já foi um movimento coordenado, já foi um movimento combinado. Porém, na primeira etapa, o Maurício teve um chute bem fraco, não teve nenhum perigo, talvez por isso uma jogada muito pouco lembrada. Porém, esse movimento na diagonal, de arrastar a defesa para trás, de afundar a defesa para trás e consequentemente criar espaço, o Palmeiras já faz desde a época do Rony. Ora, esse momento aparece mais, ora, esse movimento por condição, por circunstâncias, acaba sendo um pouco menos usado, mas é um mecanismo que o Palmeiras do Abel usa há um bom tempo. Tanto que o gol da Libertadores do Rafael Veiga contra o Flamengo, você vai lembrar, o Rony afunda a defesa do Flamengo e o Veiga chega livre para arrematar para o gol. E assim, o Palmeiras faz o gol e vence o Derby Itaquera. O Corinthians tentando explorar talvez sua melhor jogada, porque seria uma escapada muito perigosa. O Palmeiras recupera, o Luigi tira a linha de passe do Galo, o Maurício tem espaço, o Luigi afunda a defesa do Corinthians, o Maurício finaliza mais próximo, o máximo que ele pode do gol, o Hugo dá rebote e o Flaco Lopes entra entre Gustavo Henrique e aqui a marcação do Bidu para fazer o 1 a 0 e o gol da vitória do Palmeiras no derby. Mas é isso, o Corinthians foi melhor, teve mais chance, mas o Palmeiras conseguiu neutralizar um ponto que estava sendo muito importante para a equipe do Dorival Júnior e com isso aproveitou para arrematar e fazer 1 a 0, vencendo o derby. E assim que eu vou tentando mostrar para vocês o futebol e ao mesmo tempo aprendendo, não sou nenhum expert, vou buscando dia a dia aprender um pouco mais sobre tática, sobre a cultura do futebol dentro das quatro linhas. E é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal, valeu, vamos para a próxima.